Olá, olá! Sejam bem-vindos mais a um Papo nas Nuvens. Hoje nosso convidado é o Adalberto Generoso, que é CEO da Iapoli, uma plataforma de governança corporativa e gestão de ativos digitais para grandes corporações. O Adalberto, ele já fez muita coisa nessa vida e hoje o papo é justamente para entender como que todas essas vivências anteriores contribuíram para a história da Iapoli e fizeram que a empresa conquistasse uma reputação tão sólida no mercado em pouco tempo e atraísse clientes como Havaianas, Flamengo e C&A. Então, Adalberto, antes de mais nada, eu queria te pedir para contar um pouco sobre a tua história. Olá, tudo bem, Cris? Muito prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E é muito legal sempre ter a oportunidade de contar um pouco, porque a gente nunca para pensar, olhar para trás pelo retrovisor e entender quais foram as ações que fizeram a gente chegar até onde a gente está e para onde a gente vai. Bom, venho a minha jornada, ela é construída a partir de uma série de empreendimentos, dos quais não necessariamente eu conscientemente segui, ou criei, estruturei. Quando eu era mais novo, tive a necessidade de ir atrás de algumas oportunidades e elas foram construindo e costurando, que hoje, olhando para trás, dá para a gente concluir que é uma jornada de empreendedor. Mas foi, de certa forma, empírica. E vai ser interessante eu contar um pouco disso para você aqui, porque tem várias coisas, inclusive, acredito que não é uma história tão convencional assim de grandes empreendedores seriais. Vai ser algo um pouco diferente, mas espero colaborar com vocês. Legal, massa! Então, queria te provocar para contar aqui onde começou a tua jornada como empreendedor, né? E como que todas essas vivências que tu teve contribuíram para a construção da Iapoli, né? Por que trazer a Iapoli ao mundo? A questão de jornada empreendedora, acho que ela tem muito a ver com o empreendedor. Ele está diretamente relacionado a cenários incertos, tomar decisões em situações incertas. E se pensar em situações incertas, a gente pode dar uma boa voltada no tempo aí, vou fazer 38, então posso dizer para você que desde os meus 5, 6 anos de idade, é, através dos meus próprios pais, a experiência da minha mãe enquanto sacoleira, depois minha mãe teve uma lanchonete, situações de desemprego do meu pai, e um puxando, segurando uma ponta, o outro segurando a outra, a gente sempre vendo que a situação ela era mapeada de acordo com o que a gente tinha na mão e qual era a melhor forma de tirar proveito disso. Acho que resumidamente foi isso. Eu cresci nesse cenário onde não existia o conceito, a concepção de que eu deveria seguir uma trajetória clara, óbvia, para poder ter um plano de carreira, ou poder ter êxito depois de 30, 40, 50 anos. Tanto que, assim, a aposentadoria é algo que nunca visitei, não é um tema que eu exploro. Meu pai, apesar de ter aposentado de certa forma cedo, com 50 e poucos anos, não era algo que a gente olhava e pensava, pô, é a meta de vida. Não, na verdade foi o contrário. Poxa, depois que vier a aposentadoria, e aí? Porque a parada vai parar, não vai ser contínua. Bom, desse cenário de incerteza, como eu falei, crescer num cenário onde você olha sua mãe pegando uma sacola de roupa, indo para o Brasa, aqui em São Paulo, comprando um monte de roupa e passando de porta em porta e vendendo, faz a gente quebrar uma série de premissas e paradigmas de que a vida ela tem que seguir uma estrutura muito clara e definida. E hoje, quando eu conto a história da Iapoli e falo muito sobre a minha jornada, eu tenho certeza que essa foi a parte mais significante da minha personalidade, porque eu cresci sem que a incerteza fosse um problema. A incerteza ela faz parte, ela é contínua. Então, depois, em outras etapas da vida, a minha intenção era ser jogador de basquete, eu fui jogador de basquete, mas em algum momento eu tive que tomar a decisão e mudar completamente, porque eu não estou na NBA, como você pode ver, não foi o meu futuro, e isso traz outros cenários. Você constrói uma jornada e você acredita que aquilo vai ser seu futuro, chega num determinado ponto, tem uma quebra, você tem que mudar o rumo, tem outra quebra, e as quebras elas são contínuas. Hoje, com os meus quase 40 anos,
consigo elencar aí umas 5, 6 divisores de água, que eu chamo que são essas quebras, que foram muito fortes, assim, em que eu tive que tomar uma decisão, mesmo sabendo ou imaginando que eu não tinha domínio do que ia acontecer, né, no futuro próximo. E como começou essa parte de empreendedorismo especificamente? Por necessidade, eu tive que criar um sistema de finanças pessoais com 19 para 20 anos, ali em 2007, quando eu tinha acabado de sair de casa e vim morar aqui na região dos Jardins, na Avenida Paulista. Saí do ABC Paulista, de Diadema, e vim para a Avenida Paulista. É uma mudança de patamar de padrão muito alto, muito discrepante. E o meu salário não acompanhou essa mudança. Então, eu tive que realmente começar a ser mais atento às minhas finanças pessoais para que eu pudesse sobreviver, literalmente. Como eu era programador, eu já comecei a programar, ainda na época que eu jogava basquete, sozinho, em casa, lendo livros, etc. Eu resolvi fazer um sistema que eu pudesse fazer um controle de entrada e saída, de receita e despesa, só para eu poder ter uma noção do que estava acontecendo na minha vida pessoal. E na época se usava Flash. Flash era um recurso de animação muito difundido na internet nos anos 2000, do qual gerava os gráficos automaticamente de despesa e receita, e eu comecei a fazer meu controle através disso. Levei esse programa para o pessoal da minha área V, na empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava numa ONG chamada Alfabetização Solidária, que era uma iniciativa da Ruth Cardoso, como desenvolvedor. E o pessoal da minha área falou, cara, coloca isso na internet, a gente precisa usar isso também, ficou muito bom. Tá, falei, tá, beleza. Para colocar na internet, preciso comprar um domínio e mudar parte do sistema para que ele funcionasse via web, etc. E não era a parte mais difícil, foi tranquilo. E na época eu comprei um domínio controlefinanceiro.com. E eu nem sabia o que era SEO, Search Engine Optimization, nada disso. Mal sabia como funcionavam os mecanismos de busca do Google, mas o domínio por si só ele era muito óbvio. E a semântica dele permitiu que eu tivesse uma relevância nos anos subsequentes muito grande. Entre 2007 e 2011 foram 1,2 milhões de usuários cadastrados na plataforma, porque as pessoas buscavam por controle financeiro, finanças pessoais, e achava a plataforma. A plataforma tinha cadastro gratuito, então as pessoas entravam e usavam. Nossa, Adalberto, que incrível, você começou muito bem como empreendedor. Eu não enxergava dessa forma, eu enxergava um problema, porque eu não ganhava dinheiro com isso, eu tinha uma notoriedade muito grande, e era caro manter isso. Era muito caro. Era a minha pergunta, se tu tinha monetizado depois se aquilo tinha virado um business que despretensiosamente foi algo pessoal e tal, ou não. Até ali não. Até ali não. Até ali foi uma experiência que ela foi criada por consequência de uma necessidade e não porque eu queria ser um empreendedor. Ali eu comecei a querer entender um pouco mais como construir um negócio, porque eu acreditava em uma oportunidade, mas eu não conseguia enxergar além, como que de fato eu poderia capitalizar em cima para poder ser algo saudável. Hoje, para resumir essa história especificamente, para não acharem que morreu essa ideia, o CEO do Guia Bolso, na época, morava comigo, que é o Thiago Alvarez, e a gente falava muito sobre esse projeto, e um dia ele saiu da McKinsey e resolveu validar melhor essa ideia que eu tive e essa plataforma. Já dei spoiler, isso hoje é chamado de Guia Bolso. Então, o Guia Bolso nasceu em 2007 ainda como uma plataforma de gestão de finanças pessoais bem arcaica, onde o MVP, a validação de conceito, foi feito por mim inconscientemente. E hoje é o Guia Bolso, e o Guia Bolso é o que é, inclusive todos os méritos aí para o Thiago nessa jornada de mais de 10 anos no Open Banking. Bom, o que eu posso dizer é que isso trouxe outras várias oportunidades, porque eu acabei entrando de cabeça nessa seara de empreendedorismo de verdade, de forma mais consciente. Eu consegui uma vaga de emprego no UOL na época, eu lembro, porque o gestor que estava me entrevistando, ele conhecia o controle financeiro e perguntou se eu trabalhava lá. Eu até fiquei com vergonha de falar para ele que, na verdade, não era uma empresa, era eu sozinho fazendo em casa. Mas isso compensou, inclusive, minha falta de diploma na época, que eu estava morrendo de vergonha, de medo de falar que eu não era diplomado, não estava na faculdade. E isso acabou chancelando aí a minha entrada
na época no UOL. No UOL eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com publicidade e foi meu último emprego, efetivamente falando, como empregado, e acabei tendo contato com a área de publicidade online, comecei a entender um pouco de marketing digital até então, e entendi que o meu negócio era criar outras oportunidades dentro dessa área de marketing digital. E resolvi abrir uma agência de publicidade, eu fiz parte dela, e na verdade ela já existia quando eu entrei, eu era super nova, tinha 6 meses, mas depois que eu entrei, as coisas realmente avançaram do ponto de vista de tecnologia e marketing digital. Foi a empresa da onde eu fiquei, a agência onde eu atuei por quase 8 anos, como sócio, como CTO, e foi ali que eu entendi outras oportunidades, ver como o mercado de fato trabalhava com grandes marcas. Então, a tecnologia trabalhando a favor do marketing, para negócios, gerando números, e não a tecnologia pela tecnologia. Que até então eu era também entusiasta, achava que a gente tinha que fazer os melhores e mais incríveis sistemas. E quando eu entendi que, na verdade, a tecnologia ela tem que servir outros propósitos, as coisas começaram a fluir melhor. E nesse período da agência, eu comecei a entender uma necessidade muito clara de mercado, que as grandes corporações não tinham a mínima organização, senso de organização dos seus respectivos ativos digitais, materiais digitais. E quando fala-se materiais digitais, entende-se desde um contrato, uma nota fiscal eletrônica, até um vídeo que é veiculado na TV. Então, todo tipo de material digital, publicitário ou não, ele é passível de ser gerido por uma plataforma como a nossa. E na época não existia nenhum senso de governança sobre isso. Precisava de um logotipo da Unilever, não sabia onde encontrar. Era nesse nível. E daí surgiu uma oportunidade. A Yapoli nasceu na minha saída, na minha venda, na minha participação da agência. Entre a saída da agência e a Yapoli começar a ganhar atração, eu ainda participei de uma food tech chamada Chef Time, que é de uma amicíssima minha, a Daniela Mello, foi a CEO. E ali eu cumpri o papel de CMO por um bom tempo, até a venda para o grupo Pão de Açúcar, onde foi, de fato, o meu primeiro exit. Assim. Então, ali também foi bem importante para consolidar algumas outras premissas, não mais necessariamente da plataforma do produto, mas de negócio, porque entender como funciona o venture capital, como funcionam as rodadas de investimento, é muito importante para saber como começar. Normalmente a gente descobre só no final da jornada. E, putz, poderia ter feito diferente, poderia ter feito assim, assado. Então, o Guia Bolso e o Chef Time foram ótimas escolas para eu definir desde o começo como eu gostaria que a Yapoli seria e é, de fato. Uhum. Então, do ponto de vista de estratégia de negócio, a gente tem uma maturidade super bacana. Eu, com a minha sócia, Laura, não posso deixar de falar dela, que foi quem acreditou desde o começo que a Yapoli ela tinha potencial, acreditou no começo comigo, e ela veio do mercado de agência, foi CFO do grupo ABC, da agência África. Então, eu precisava de alguém que entendesse de finanças, de fato, que o Guia Bolsa não foi o suficiente para entender de finanças, e do ponto de vista de negócio e de produto, a gente se complementou, e a Yapoli é o que ela é hoje. A gente está passando por um momento bem, bem bacana, bem bonito. Sim. Então, eu até ia entrar agora nesse ponto, né? Perguntar para ti sobre a expansão da Yapoli. Hoje vocês têm um plano bem audacioso, assim, de expansão, pelo que eu já ouvi falar por vocês até. E vocês já receberam alguns investimentos, participaram de programas de aceleração e estão mirando a expansão aí na América Latina, né? E o que eu queria te perguntar, assim, eu entendo que apostar em tudo isso exige muito cuidado, assim, de ponta a ponta na gestão do negócio, como tu mesmo pontuou, eu não tinha essa qualificação, mas a minha sócia tinha, então, né, isso era muito importante para a gente crescer. Mas agora, assim, olhando mais para posicionamento e cultura organizacional, que são aqui os nossos principais objetos de estudo nessa conversa, né? O que tu acredita que foi essencial, e é essencial, na verdade, de ser levado em consideração quando se fala de expansão, aí alinhado a posicionamento de marca e cultura da empresa? Bom, acho que o primeiro ponto é entender como que, quando a Yapoli foi constituída, a ideia saiu do conceito e começou a constituição, algumas iniciativas já foram tomadas lá atrás. Alguns cuidados já foram feitos para que pudesse
eu e a minha equipe pudesse ter um entendimento de como o mercado lida com a necessidade de um DAM, que é Digital Asset Management, na categoria da nossa plataforma, como lida, qual é a demanda no mercado, não só Brasil, mas global. Para isso, a gente tem alguns critérios, a gente fez alguns exercícios que permitiram a gente, até hoje, ter essas informações de como cada país, que tipo de demanda, qual que é o tamanho da demanda de cada país para esse tipo de categoria de software. Então, isso é importante falar que essa iniciativa começou quando a Yapoli começou. Então, a Yapoli começou pensando no cenário Brasil lá em 2017 para 2018. Tudo bem. Só que já existia-se a vontade e já tinha a convicção de que em algum momento a gente iria para um cenário internacional. Eu ia falar o termo global aqui, mas entre ser internacional e global existe um abismo. Mas sim, queremos ser globais. O caminho foi construir conteúdos, foi construir relevância, principalmente para o Google, onde a gente pudesse lá na frente, que no caso hoje a gente já está conseguindo, entender quais são os países que mais geram busca no Google mesmo, que é um bom índice, é um bom termômetro para a gente da demanda de materiais, de gestão de materiais digitais. Somado a isso, realmente eu nunca tinha feito um trabalho de expansão. Não sabia até que ponto isso vinha só da minha vontade, necessidade por ter uma empresa globalizada, ou se o mercado de fato precisava de uma plataforma do tipo. Conforme o tempo foi passando, a gente foi consolidando aqui no Brasil a nossa plataforma e conquistando clientes de grande porte, a gente foi entendendo que não existia tanta dificuldade para conseguir a atenção desses clientes. Ou seja, existia oportunidade e a oportunidade não estava sendo suprida, a demanda, no caso. Então, esse foi um grande primeiro sinal. O segundo, não existe nenhuma empresa no Brasil e nem na América Latina se posicionando como autoridade em Digital Asset Management, em DAM. E é algo do qual nós já estamos navegando nesse mar há 4 anos e nós temos propriedade, nós temos essa autoridade e nós começamos a mostrar isso agora para o mercado. Primeiro construímos alguns cases, mostramos para o mercado de que nós somos capazes de lidar até com situações globais, como é o caso da Havaianas, e agora estamos levando para o mercado esse senso de autoridade, de que a gente realmente é uma plataforma adequada para uma grande corporação fazer gestão de materiais digitais. Com isso, a gente foi entendendo que isso não era só cenário Brasil. Quando a gente expandiu para o Latam para entender como é esse posicionamento, como é esse mercado, também encontramos muitas lacunas. E quando a gente fala que a gente quer internacionalizar começa com seus países vizinhos, menos barreiras culturais, geográficas, a gente começa a validar não mais o produto dentro de uma cultura já nativa, começa a entender como funciona outras culturas lidando com a plataforma sob o nosso ponto de vista, e isso vai ganhando corpo, vai ganhando mais robustez para, em algum momento, não agora, pensarmos no cenário norte-americano, no cenário europeu, até mesmo africano, onde tem muitas oportunidades, mas também existem muitos concorrentes por lá. O último ponto que eu acho importante falar nesse aspecto é que, como o mercado americano, norte-americano e o mercado europeu é muito grande, os próprios players que atuam nesses dois mercados têm shares que não são ainda consolidados. Então, eles ainda estão brigando por esses mercados lá. E como a barreira cultural é muito grande para se chegar na América Latina, tanto pelo idioma quanto pela questão de negociação, moeda, política, entre outros N fatores, ainda estão focados nesses mercados internacionais para nós, nesse mercado europeu e norte-americano, e isso nos dá mais espaço ainda para que em um período seguro, a gente trabalhando de forma efetiva, a gente consiga ganhar espaço e ganhar relevância antes que esses players cheguem para cá. Na verdade, eu estou vendo que vai ser o contrário, a gente vai fazer bem esse trabalho e esses players vão ter que lidar com a gente lá enchendo o saco deles, logo menos. Mas é mais ou menos esse o raciocínio. Crescer as arestas, ir nas adjacências, entendendo como funciona o mercado vizinho, entender como quebrar barreiras culturais menos distintas, até a gente poder realmente falar que a gente é uma plataforma que atende fuso horários diferentes, culturas diferentes, precificações adequadas para cada tipo de mercado e começar a replicar isso globalmente.
Legal. Acho que aqui a gente falou bastante sobre quebrar essas barreiras culturais de cada um desses países que vocês têm o desejo de entrar, né? Mas agora, olhando um pouquinho para dentro da empresa, eu lembro de uma frase que fala que a cultura de uma empresa ela come estratégia no café da manhã, né? E para mim, essa frase ela está totalmente relacionada com a ideia de ter uma equipe alinhada com os seus objetivos de negócio, o que acaba influenciando diretamente na gestão da marca e na visão que o mercado tem sobre a sua empresa, né? Porque eu, pelo menos, entendo que os agentes de transformação de uma empresa são as próprias pessoas que estão ali dentro, né? Então, dito isso, né, a Yapli é uma startup, uma empresa que está crescendo muito rápido. Então, como que vocês lidam com essa questão da cultura dentro da organização, né? Quais projetos, ações vocês desenvolvem para garantir um ambiente de trabalho saudável e que as pessoas estejam caminhando na mesma direção que a empresa deseja, né? Bom, tem vários fatores. Antes de falar do cultural, de falar em um que a gente se esforçou para conseguir e de fato vem funcionando. Quando nós escolhemos que tipo de mercado, que tipo de cliente, tamanho, porte de cliente a gente ia atacar logo no começo da Apple, optamos por não trabalhar com empresas de pequeno e médio porte e conseguir um ou dois grandes clientes. Deu muito certo, a gente começou a trabalhar com Alpargatas logo no início da nossa vida, com uns 2 anos e meio mais ou menos de jornada, e não foi à toa que a gente trabalhou com Alpargatas logo no começo. Alpargatas, assim como algumas outras organizações brasileiras, marcas brasileiras, estão expandindo globalmente. Então, havia essa premissa de que se a gente encostasse em um cliente que fosse fazer uma expansão global, a gente ganharia tempo para crescer gradualmente, acompanhando a maturidade do cliente e também se apropriando desse senso internacional. Então, foi o que aconteceu, era um risco, existiam mais dúvidas do que certezas, mas a tese era boa, e a gente, de fato, conseguiu concluir desse aspecto. Por que eu quis ressaltar isso quando você pergunta sobre cultura? Porque quem puxa a gente é o cliente. E se o cliente está internacionalizando, ele está tomando café da manhã com a gente todo dia. Então, partindo disso, foi uma escolha muito bem, foi cirúrgica, foi muito bem estruturada. Existia toda, obviamente, a possibilidade de a gente não conseguir isso, mas a gente teve êxito. E realmente a Havaianas é um parceiro comercial maravilhoso e que nos ajuda a não só entender melhor o nosso produto para o mercado, com o tamanho que eles têm, mas também desbravar junto como é lidar com equipes internacionais, com times que não tem nenhum brasileiro envolvido, como que eles lidam, percebem a nossa plataforma no dia a dia. Então, isso foi muito importante. Olhando sobre um outro aspecto mais interno, naturalmente essa ação com a Havaianas reverbera uma série de variáveis e coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas a própria equipe já ter consciência e as nossas conversas sempre são no sentido de que a gente é uma empresa, aí sim, global, é uma empresa sem fronteiras, seja na contratação de pessoas, seja nas referências que nós temos, seja fazendo nosso benchmarking, tudo isso é sempre olhando do ponto de vista sem fronteiras. Então, essa cultura ela já vem da nossa troca diária, vem das nossas referências, vem das nossas ambições, que sempre foram pautadas em ser a melhor plataforma de gestão de ativos digitais do mundo. Tudo bem que lá atrás era um sonho, né? Mas cada dia que passa, a própria equipe vai digerindo novas informações, novos acontecimentos que vão trazendo cada vez mais um bloquinho novo que vai consolidando essa percepção. E ainda do ponto de vista cultural, a gente se preocupa muito e enfatiza a necessidade dos nossos colaboradores terem cada vez mais experiência e fluência, entendimento em outros idiomas, principalmente no inglês. A nossa troca ser uma troca colaborativa, porque hoje a gente tem, em grande maioria da equipe, pessoas que estão próximas geograficamente, mas o método de trabalho ele já permite ter pessoas hoje lá no Oriente trabalhando conosco com a
com o senso de produtividade. Então, tudo isso agrega, não é, de certa forma, estruturado, esse monte de variáveis, mas são elas que costuram e determinam a nossa cultura, de fato. Então, acho que, resumindo esses 10 minutos que eu acabei de falar, nós já começamos com a ideia de que não seríamos pequeno. Então, nunca pensamos que, tipo, isso aqui ia ser uma empresa brasileira. Sim, todo mundo que entrou aí dentro tinha que ter essa mesma ambição que vocês, assim, já no primeiro dia. Definitivamente, Uhum. definitivamente. É uma conversa diária. A gente está olhando já para cenários internacionais, como você já sabe, você já comentou. Temos investidores de fora do país, temos fundos de investimento que já estão puxando a gente para fora também. Participamos de eventos fora, na Europa, aqui no Brasil. A gente está cada vez mais se posicionando para mostrar que produto brasileiro, e não somos nós que estamos fazendo Uhum. isso, já existem produtos brasileiros super consolidados, mas nós queremos ser mais um tijolinho nessa percepção internacional de que os produtos brasileiros são confiáveis e são bons. Legal. Agora até entrando num papo que ali no início tu trouxe, poxa, eu tenho aí umas 4 ou 5 histórias que me marcaram muito ao longo da minha jornada, não sei se foi na Iapoli, mas na tua jornada como pessoa profissional, né? E eu queria te perguntar, assim, até levando em consideração toda essa ambição que vocês têm aí, né, para conseguir, já conquistaram muitas coisas, mas a gente sabe que não é só de acertos e sucesso que uma empresa vive. Aliás, eu acho que na vida de um empreendedor a gente é uma construção diária de aprendizados em cima de um monte de perrengue que a gente passa e aí é aquilo que tu trouxe, né? Definitivamente. Tu olha lá no fim e pensa, eu poderia ter feito diferente, mas só descobriu isso porque tu passou aquele perrenguezão antes, né? Então, eu queria te perguntar, se depois de todas essas aventuras aí, o que foi mais marcante, que talvez à primeira vista pareceu um grande erro, mas que trouxe muitos aprendizados e por quê, né? Lembrando que aqui a gente está falando muito do ativo marca, que envolve posicionamento, tom de voz, os públicos de interesse e toda a cultura que essa organização acaba carregando, né? Pensando do ponto de vista da Iapoli, e hoje ela ser o que ela é, o meu primeiro grande e maior erro foi não ter virado jogador de basquete. Porque se eu tivesse virado jogador de basquete, a gente não estava aqui conversando. E esse era o meu grande sonho. Então, é interessante falar sobre isso porque erro envolve o senso de frustração. E Uhum. frustração, confesso para você, minha maior frustração foi não ter virado jogador de basquete. Quando eu entendi, caiu a ficha, foi uma dor muito grande ter que mudar, virar a chavinha, mudar o leme e olhar para outras coisas. Eu sou desenvolvedor por acaso. Sou desenvolvedor porque existia um curso de processamento de dados no meu ensino técnico que eu achei que contabilidade não era para mim. Então, eu fiz processamento de dados. E foi assim que eu comecei a ter contato com a questão técnica. Então, chega a ser subjetivo isso, porque quando a gente fala sobre erros e acertos, eu não escolhi ser isso dessa forma. A gente vai no meio do caminho. Acho que o mais importante é entender que quando a gente faz uma escolha, em vez de entender se ela foi certa ou errada, o que dela a gente consegue capitalizar. Então, escolhi por processamento de dados, eu não ia ser o próximo Michael Jordan. Então, então se eu já estou nisso aqui, o que eu posso fazer de melhor para mim que me interessa nesse aspecto? E as coisas sempre foram nesse sentido. Sobre erros e acertos, teve um que não é uma frustração, mas foi um dos maiores riscos que eu tomei na minha vida, que foi justamente a decisão pela Apple. Quando o Pão de Açúcar fez a aquisição do Chef Time, eu fazia parte do corpo executivo do qual o Pão de Açúcar gostaria que estivesse nessa transição dentro da empresa por mais alguns anos. E nunca foi a minha intenção fazer isso, porque de fato o produto e os méritos não eram meu, eram da Dani. Dani Lamelo, a CEO do Chef Time. E a minha intenção ali era só fazer parte daquele momento, daquela jornada e depois da continuidade na Iapoli. E dado as condições, os contratos que foram feitos no Exit, eu tive que abrir mão de uma parte substancial da minha saída, deixei de ter um cargo executivo para começar a Iapoli. E aí eu tinha acabado de descobrir que ia ser pai pela primeira vez. Então, pensa, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, do qual para algumas pessoas era uma decisão muito óbvia, pensando em estabilidade, que eu seria pai, e por outro lado, deixando escapar possíveis oportunidades que eram completamente incertas. Tudo bem, é muito Uhum. fácil hoje falar sobre o que a Apple é,
mas quando eu saí da sede do GPA, virei as costas e falei que não era isso que eu queria. Confesso para você que eu dava 2 passos para frente, um para trás, 2 passos para frente, um para trás. Foi muito difícil, mas eu estava convicto de que era isso. E quando a gente fala que o empreendedor ele vive de incertezas, tem a arrogância e a convicção que andam paralelos a tudo isso, às nossas decisões. E para algumas pessoas isso foi um pouco de arrogância e um excesso de autoconfiança, mas para mim era simplesmente autoconhecimento, porque ninguém é mais do que eu sabe até onde eu posso chegar. E vou além. Pode ser que não, a Apple não tivesse dado certo, mas alguma coisa eu ia extrair de valor disso para que eu pudesse ter êxito em uma outra situação. Então é um trabalho contínuo, e quando eu posso falar, respondendo de forma objetiva para você, eu tenho poucas frustrações. Então, não sei se é porque eu olho os erros como aprendizados e só como aprendizado, ou se porque de fato eu sou muito bom mesmo e errei pouco, porque eu não acredito, tá? Mas eu acho que eu tenho a capacidade de encarar os erros sempre como algo bom, sempre como algo bom. E aí você para de enxergar como erro, e sim como Sim. aprendizado. Acho que tem Eu, um pouco disso. eu acho que ser empreendedor implica que tu entende que tu não tem controle sobre nada. Aquilo que a gente acha que tem controle sobre alguma coisa ou alguma certeza, a gente descobre que não tem sobre nada. E eu, pelo menos, enxergo muito que, como tu deu esse exemplo, eu saí de lá e estava querendo fazer outra coisa. Parece, para mim, eu sempre enxergo como vários caminhos que eu posso pegar. E o A não vai se encontrar com o B e tudo bem, mas tem várias coisas incríveis no A e várias coisas tristes, assim como no B também teria. Então é o quanto tu está disposto a seguir com aquilo ali que vai te levar a Definitivamente. portas que tu não sabia o que tinha, né? Então, como tu falou, a Iapoli, poxa, que legal que tá dando super certo, mas ela poderia ter dado super errado, mas nesse meio do caminho tu ter, sei lá, conhecido um outro sócio para abrir outra empresa de outra coisa e pivotou em cima daquilo, né? Pode ser que eu estaria. Pode ser, eu acredito que se eu olhar para trás e pensar em algumas situações que eu deixei no meio do caminho, poderia estar 10 vezes maior, melhor, seja lá qual que é o adjetivo que eu poderia usar aqui. Mas essa é a trajetória que eu estou seguindo e eu estou bem satisfeito com ela. E, de Isso que novo, importa. é um caos, é um caos, é um caos. Eu acredito É. no caos. E a Empreender não gente é tem que para os fazer. fracos. E eu, pegando as suas palavras, qual é a nossa capacidade de ramificar oportunidades? Uhum. Porque uma vai vingar. E aí você segue e aquela oportunidade, ela ramifica mais 10 oportunidades. E aí você vai seguindo essa ramificação, é uma árvore. É um efeito borboleta mesmo, é legal isso. E eu acho que uma outra coisa que, até falando agora assim, mais como empresa, mas que eu vejo que é muito importante, até estava tendo esse papo hoje de manhã com uma outra pessoa que tem empresas, enfim, que tu ter um foco, né? Tu saber para um lugar que tu quer ir naquele determinado tempo com a tua empresa, qual que é a tua meta, porque se tu começa também a abrir tantas ramificações, acaba que tu tá sempre morrendo na praia, e tu não entende porque que nada dá certo ou nada vai até o fim, né? Então, eu acho que isso também é algo bem importante quando a gente está falando de uma estratégia de um negócio, e até às vezes, sei lá, aí é Sim. muito pessoal meu de uma estratégia de vida. Eu, pelo menos, pego um caminho, tá, esse é meu objetivo, meu foco do momento agora, sabe? Quando eu alcançar isso, next, o que vem depois, né? Então, não sei se tu É, compartilha sobre isso. compartilho e eu tenho muito claro assim qual é o meu horizonte, no tamanho do meu horizonte. O tamanho do meu horizonte nunca passa de 5 anos. Isso assim, pode ser que mude, tá? E não é uma premissa, não definir. É 5 anos é muito refletindo tempo e já, né? vendo. É porque as coisas mudam tão rápido. Exatamente. Então, não sei como vai estar a Apple daqui a 5 anos. Então, não sei como a Adalberto estará daqui a 5 anos. A gente muda muito rápido. Isso é bom. Eu não enxergo isso como algo ruim. Isso gera para os mais conservadores um senso de instabilidade. Eu enxergo isso como evolução. Então, eu tenho essa inquietação e eu não consigo enxergar mais do que 5 anos para frente, seja como pai, seja como empreendedor, seja como filho, seja como namorado. Não é algo que eu consigo enxergar tão além, porque acho que a gente tem que focar na qualidade do que a gente está fazendo agora, olhando a médio prazo, vamos chamar esses 5 anos de médio prazo, porque o longo prazo é algo É a completamente incerto. E construção. aí eu tenho a segurança de que se eu construir bons médios prazos, o longo prazo ele vai continuar sendo algo satisfatório para mim. E até pegando esse gancho ali, quando tu fala da Iapoli, eu
eu sempre conecto isso com a história dos clientes, porque vocês escolheram ter um caminho muito mais difícil de que é entrar numa grande corporação já de cara, que às vezes é muito mais burocrático, um processo de venda muito mais longo, das vezes depende de ter bons contatos lá dentro, que vão te ajudar a levar aquela ideia para frente, ou conhecer um tomador de decisão, influenciador, enfim, do que talvez vocês venderem para vários pequenos e médios, né, que talvez fosse um caminho muito mais fácil em termos de conseguir uma receita rápida, né? Assim, quando está começando um negócio. Acho que isso tem muito a ver com o nosso tracking record, assim, a nossa experiência. Por isso que isso, inclusive, hoje é muito valorizado, pelo menos nas rodadas das quais a Apple participou. É a autoconfiança que conseguiu dar essa percepção de que eu era capaz de trazer uma grande corporação para trabalhar conosco. Mas o fato de ter tido agência, meu network na época era bom, então eu tinha a percepção de que eu era capaz de trazer uma, duas grandes corporações, e aí sim elas iam reverberar outras grandes contas que a gente pudesse atuar. E foi o que aconteceu, mas poderia ter tudo errado. Se fosse meu primeiro empreendimento, a história com certeza não seria dessa forma, eu não iria por esse caminho. Sim, com certeza. E para fechar o nosso papo, assim, eu quero te fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que estou entrevistando, que é na tua experiência como empreendedor e atual líder aqui da Yapoli, hoje, quais seriam, assim, 3 dicas que tu daria para uma empresa trabalhar a sua gestão de marca? Estava lendo, eu comentei com você que eu estou lendo a Confissões de um Publicitário do Ogilvy, e tem algumas coisas que eu acho que não mudam, apesar dele ter escrito esse livro em 1962 e ter revisado em 80, na década de 80. A primeira delas é construir uma marca, uma reputação baseada em valores, sejam eles quais forem. Não estou aqui julgando quais são os valores. E não necessariamente só numa necessidade, uma demanda de mercado de curto prazo. Não à toa que a gente está até fazendo um paralelo com o que está acontecendo hoje com as startups desse último ano que receberam investimentos ou que estão em processo de rodadas. Existe uma percepção de que o mercado está recuando um pouco em investimento. Por quê? Muitas startups lidam com curto prazo, com o mercado da demanda de agora, e não pensando em construir uma relevância e uma marca. Onde a Apple, apesar de ser uma startup, está trabalhando com esse cenário de venture capital, está trabalhando a reputação de uma marca, se consolidando e querendo que o próprio nome chancele a nossa qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Como isso pode ser construído? Tem vários caminhos. Bom, enquanto construir marca é isso, colocar os valores à frente das oportunidades de mercado, que é o mais difícil. É mais difícil do que trazer um grande cliente, acredito eu, é você conseguir mostrar que o seu produto pode ser mais caro, o seu produto pode ser mais complexo do ponto de vista do que ele tem de recurso, do que ele tem de funcionalidades ou do que ele tem a oferecer para o mercado, só que ele traz segurança para o usuário, ele traz a percepção de que o complexo para ele não é um problema. Então, são coisas que a gente vai quebrando aos poucos, ainda mais no cenário de tecnologia, onde as pessoas separam entre os seres humanos que entendem de tecnologia e os seres humanos que não entendem de tecnologia. E aí você vê que tem pessoas que usam o Instagram como data science e nem por isso eles entendem de dados, mas sabem stalkear. Olha a correlação como é louca. Foi uma boa analogia, tá bom. Então, quebrar essa premissa, quebrar essas barreiras com as pessoas, parte de quanto a gente é capaz mesmo de mostrar que a nossa marca ela traz conforto para as pessoas. Vamos usar um exemplo clichê, óbvio, a própria Apple, quando lançou o primeiro smartphone, que foi o iPhone, comparando com o BlackBerry na época, o BlackBerry era tudo, era incrível, eu queria ter um BlackBerry. Quando veio o iPhone, o que era o BlackBerry? Quem era o BlackBerry na fila do pão? Nada. Então, acho que a primeira coisa é construir um valor. Segundo ponto, muito importante, eu não sei se eu vou chegar a 3 pontos, mas eu vou tocar em mais um. Acredito que quando a gente está falando de um negócio, colocar a marca, a identidade visual na frente do negócio pode ser também um problema. Então, tenho uma forte convicção, não gosto de achar. E a capacidade de você construir um produto, primeiro, entender como ele funciona para você e para o mercado,
e você ter a oportunidade de construir a marca enquanto você constrói o produto, eu acho que isso fortalece muito as coisas também. Senão as coisas também ficam muito afastadas, a proposta, a comunicação do próprio produto, da própria solução. Estou sempre olhando aqui pelo viés da Iapoli, tá? Como um produto de tecnologia. E talvez por último, não menos importante, hoje em dia, algo que eu estou amadurecendo e eu estou achando cada vez mais bacana, olhar para comunicação como um todo. Hoje tem muitos conceitos, inclusive design estratégico, em que você olha a marca atrelada ao próprio produto e não são coisas separadas, tudo é uma coisa só. Como a gente cria essa unidade de comunicação de ponta a ponta? Posso falar com segurança de que os empreendedores de tecnologia dos quais eu tenho contato hoje, na sua grande maioria, não tem domínio nem da tecnologia e não tem domínio também nem do próprio posicionamento. Então, é um super desafio você criar um conceito de design estratégico, unidade de comunicação, que você está vendo um logotipo e está vendo uma interface de uma plataforma que, por vezes, pode ser extremamente técnica, mas você consegue enxergar um DNA ali de alguma coisa. Iria nessas três frentes. Não, muito, muito massa, assim, se tu trouxe. Acho que esse último ponto até posso contribuir bastante aqui pela nossa área de atuação como empresa, né? E acho que um ponto que cada vez mais a gente vem tentando desmistificar no mercado é o que é marca, né? Porque tem muita gente que ainda acha que marca é o logo isolado e é isso aí, né? E na verdade não, né? Marca pra gente, a gente enxerga que é marca, tem pessoas aqui, tem um produto aqui, tem valores e crenças e tem uma cultura e um jeito de fazer. E é tudo isso que se vende. Então, acho que isso também fica linkado até com o que tu falou. O logo ele não pode estar à frente de tudo na tua empresa, né? A marca em si. Mas é esse conjunto que tem que andar, Sim. né? No mesmo carro Com as ali, pessoas, sabe? com a cultura. Até pegando a experiência que nós tivemos com a Nube, foi interessante porque a Iapoli, quando ela nasceu, acabou que eu que absorvi muito das questões de identidade visual nos 3, quase 4 primeiros anos. Eu parti sempre para um caminho mais sóbrio, minimalista, para errar menos. Óbvio que eu também tenho outros papéis a cumprir dentro da Iapoli. Mas a partir do momento que foi possível, depois que o produto já se validou no mercado, trazer as pessoas que fazem parte da Iapoli para ajudar a definir o que é a Iapoli, foi um processo muito bom. Eu só estou corroborando com o que você contou e tentando aterrissar para uma situação que foi tangibilizada. Então, foi bem legal. E a gente resultado. Hoje não, porque vocês só vão ver em julho. Mas logo menos o que a gente mostrar como nova marca da Iapoli, posicionamento, ele é o resultado, sim, do amadurecimento do negócio como um todo. Negócio lê-se pessoas, produto, visão de negócio, parceiros como a Nube, que soube absorver, interpretar. E um ponto que eu achei muito bacana, é muito comum no cenário criativo, diretores de criação, diretores de arte, quererem colocar a experiência e as percepções à frente do negócio dos clientes. E isso foi algo que foi fundamental para a gente não ter acontecido, e sim ter o entendimento de como que as coisas deveriam funcionar juntas. Foi uma experiência incrível e, assim, pode apostar que eu indico a Nube para todo mundo, porque eu compartilho dessa visão. Ó, esse feedback foi espontâneo, não estava combinado no roteiro, então Não posso dizer que estava, eu não. fico Não, muito gente, feliz não de estou receber. recebendo nada. Estou Nem recebendo ia nem cachê comentar. por essa entrevista. Eu nem ia comentar do trabalho aqui do rebranding, mas enfim, já que tu trouxe, né? Sei que tem aí esse passarinho que me contou que em breve vai sair no mercado. E eu acho que para contribuir, assim, até para finalizar essa etapa, um ponto que eu achei bem interessante que tu tocou, que no início foi tu quem criou a marca, né? Porque tinha que colocar ali a empresa para fora. E é uma coisa que, quando a gente recebe um pedido de proposta, eu que fico à frente do comercial, assim, eu tento tomar bastante cuidado de ver o quanto aquela empresa tem maturidade para viver um projeto de rebranding já, ou até de branding, vamos dizer assim. Porque às vezes eu realmente acho que quando é uma startup, talvez no início você não precisa gastar tanta energia nisso. Claro que você tem que fazer algo legal para colocar para fora, para já causar uma primeira percepção legal, mas você está descobrindo tanta coisa nesse processo. E você nem tem a sua cultura como empresa formada ainda, que foi isso que tu falou, né? Que as pessoas da empresa contribuem muito para esse processo, que talvez você possa gastar energia em outras coisas nesse primeiro momento para depois Definitivamente. voltar e falar com a gente, sabe? Porque
eu até já aconteceu de eu falar que, putz, eu acho que não é a melhor opção agora tu fazer isso, ou tu investir na gente agora. Eu sei que tem outros custos aí dentro da empresa que são mais importantes, porque talvez eu faça um trabalho que daqui 6 meses ele se invalidou, infelizmente. O posicionamento, claro que é algo vivo, que está sempre mudando, né? Conforme demandas do mercado, até da estratégia da empresa, mas tem momentos que eu acho que ainda não é o timing e você vai ganhar muito mais lá na frente do que investir já no início, né? E Sim, às vezes é difícil definitivamente. dizer isso para o cliente, tá? Né? Porque eu Foi também como fiz você muitos colocou, projetos. você colocou um ponto importante no roteiro da nossa entrevista, que o Adalberto tem 70 anos de experiência, uma vasta experiência, né? Então, isso acaba sendo um pouco da nossa experiência, saber cadenciar as coisas. Só que a gente só aprende isso depois de algumas empreitadas, né? Algumas vezes que a gente faz as coisas. Se fosse, de novo, meu primeiro negócio, provavelmente eu não estaria fazendo dessa forma. Mas a humildade de vocês de querer entender antes de pressupor, a capacidade de absorver, saber traduzir, a nossa cadência, quando eu falo, estou falando muito por mim, eu, Adalberto, na Iapoli, mas eu represento a Iapoli, então é a nossa cadência por ter respeitado os momentos adequados do que a gente precisava para cada momento. Lá atrás era o que tinha, era um logotipo, um SVG no máximo, 2 cores e vida que segue. E na primeira oportunidade que a gente teve para realmente levar para o mercado, se posicionar, passar autoridade, somado da oportunidade de colocar pessoas de diferentes espectros dentro da Iapoli para opinar, para decidir junto, saiu aquela percepção de que era a Iapoli do Adalberto. E isso é um divisor de águas, onde isso é Iapoli da Iapoli, a Iapoli dos Iapolinos, a Iapoli da empresa, a Iapoli das pessoas. É um momento bem importante para a gente, nem só do ponto de vista visual, é do ponto de vista mesmo da mensagem que a gente passa para dentro das pessoas que foram envolvidas e como isso vai reverberar daqui para frente. Então, é um trabalho super bonito. Então, nesse aspecto foi ótimo. E um último ponto que eu gostaria de comentar, talvez outros empreendedores venham a ouvir isso e ler, etc., e querer entender um pouco da nossa trajetória, mas, como você falou, qual que é o momento adequado e para que serve o que a gente está fazendo? Até pegando, são quase 4 anos. Aliás, foram 4 anos, exatamente, esse mês. Um momento novo, numa janela onde o curto e médio prazo está definido, como nós também já conversamos sobre isso, e esse reposicionamento, esse rebranding, esse novo momento, ele está previsto para ser capitalizado, trabalhado nesse período. Porque, de novo, daqui 2 anos, há uma forte tendência da gente ter que revisar alguns pontos, se não todos até. E esse fluxo, esse trabalho é contínuo. Não é pensar, vai ser pelos próximos 10 anos, vai ser isso. Não acredito. É contínuo. E isso eu acho que é uma coisa bem sensível ainda assim no mercado, de trazer essa visão de que o branding ele é algo vivo, né? Ele é, como tu falou, contínuo. Não tem, eu fiz hoje, se amanhã um dos líderes da empresa resolver mudar toda a estratégia e não ter nada a ver com aquilo que a gente seguiu, desculpa, já se perdeu o trabalho, infelizmente, né? Ou ele vai ter que ser reajustado, e não tem problema, esses ajustes de rota sempre vão existir, né? Só que tem que ter essa ciência de que não é um trabalho que assim, tá escrito em pedra, né? Ele vai se modificando com o tempo. É importante a nossa capacidade de ter consciência e leitura do que está acontecendo, porque senão a gente começa a fazer as coisas de forma empírica e quando você vê, você cria uma bola de neve enorme, você nem sabe mais o porquê que você está fazendo aquilo. E é a última percepção que eu quero ter sobre mim e sobre as pessoas que estão na Iapoli. Sim, e tu falou num ponto antes ali que eu acho que é bem interessante também de tocar, que é um trabalho de dentro para fora e não de fora para dentro, sabe? Eu vejo que os projetos mais eficazes assim que a gente faz de branding é quando a empresa consegue internalizar isso e ver que não é a mudança visual. A mudança visual, para mim, às vezes, ela é a materialização do trabalho como um todo, mas ela é a última etapa. Bom, tu viveu isso com a gente, tu percebeu que é a última coisa, né? E que às vezes um trabalho de branding acaba entregando muitas outras coisas que uma empresa também precisa revisitar. Às vezes é um problema numa área que não é a gente, o Estúdio Nube, que vai resolver, mas eu te trouxe aqui, olha, isso aqui afeta talvez a tua percepção de valor dentro dos teus públicos de interesse, que pode ser um colaborador, que é tão importante quanto, né, alguém que tá lá fora. Um cliente, exato.
E a empresa tem que estar disposta a ouvir isso, né? Porque às vezes é tão sensível que a empresa fica meio assim, putz, eu não queria ter escutado isso. Mas é importante para que você possa Sim, crescer também, definitivamente. né? Então, E a capacidade de ouvir, como você falou, a capacidade de ouvir é muito importante. E se isso funciona hoje na Apple, é porque, de alguma forma, conseguimos reverberar isso. Conseguimos reverberar a capacidade de ouvir e dar a oportunidade e a segurança de que a pessoa pode opinar. Se isso não for cultura, eu não sei o que mais é cultura. Então, acho que pois é. é isso. Acho que Agora, uma foi. coisa importante ressaltar, a gente erra. Sim. Definitivamente, todos os processos existem exacerbações, todos os processos a gente faz correções de rota. Então, é muito importante salientar e deixar claro que não é uma história, uma conversa em linha reta. A Não. gente realmente, no meio do caminho, a gente vai corrigindo as coisas, vai melhorando a percepção. Situações das quais a gente passa e não quer que repita, a gente tem que parar, olhar como uma terceira pessoa, ouvir, entender, não ser reativo. Um grande inimigo do ser humano é a falta de capacidade de ouvir e sempre querer justificar ou ser reativo àquilo que ele está ouvindo e que não gosta. Tenta usar isso a favor. Da mesma forma como a gente fala aqui que tá, errei pouco e eu uso os erros como aprendizados. Então, deixa as pessoas falarem, absorve aquilo que você acha, julga necessário ou aplicável, mas ouve porque ouça, porque é muito importante para a gente mesmo evoluir. E é nessas horas que você entende o quanto a sua capacidade de ouvir, de forma intencional, você passa um recado para as pessoas e faz com que elas também mudem o comportamento e se tornem mais abertas para ouvir. E aí Uhum. é um efeito cascata, é um efeito borboleta. Cultura. Cultura, eu ia dizer isso agora. Bom, Adalberto, eu já conhecia, né, um pouco da tua história e sabia o quanto poderia ser bacana compartilhar isso por aqui, talvez inspirar outras pessoas em empresas. E eu acho que eu estava certa, porque foi muito legal essa conversa que a gente teve. Então, primeiro, eu queria agradecer por toda a troca e também pelo tempo. E, né, como eu disse, sei que ainda tem muita coisa nova aí para a Iapoli contar nos próximos meses. Então, antes de fechar o papo oficialmente, eu queria te convidar para trazer a tua palavra final, fazer algum convite que tu tem, enfim, contar alguma coisa que tu queira trazer aqui, enfim, abrir esse espaço para ti. Obrigado mais uma vez. Acho que a melhor forma de eu colaborar ou talvez aqui fomentar algum tipo de troca de conhecimento se vocês estão interessados, vocês que estão assistindo, estão interessados em repensar a forma como vocês estão se posicionando, têm dúvidas, se vocês querem ajuda para poder entender qual a melhor forma de trabalhar o momento que vocês estão vivendo, a Cris está aqui, a Nubi está aqui e a Iapoli está aqui também, porque a gente só está aqui porque existe o senso colaborativo. Se a gente não se ajudar, as coisas não acontecem. A Iapoli não existe se não existirem pessoas acreditando na Iapoli. A Nubi não existe se a Iapoli não acreditar que a Nubi existe. E o mercado precisa acreditar que nós trabalhamos e coexistimos. Estamos aqui. Legal, obrigada mais uma vez pelo feedback espontâneo. Fico muito feliz de ouvir isso, assim, ainda mais aqui, né, num outro contexto que não é só ali uma conversa one-on-one, que às vezes fica presa as coisas. Então, obrigada mais uma vez. E acho que por hoje é isso, né? Então, encerrando mais aqui um Papo nas Nuvens e até a próxima, então. Tchau, Adalberto. Muito Até. obrigada pelo tempo.